Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Nielsen Furtado, sou jornalista do Sindicep. É com grande prazer que o Sindicep Maranhão participa desse processo democrático, nesse momento tão importante para a comunidade acadêmica do Instituto Federal do Maranhão, Campus Barreirinhas. Queremos agradecer a participação dos candidatos Domingo Augusto Mendonça Castro e do candidato José Valdir Damasceno Araújo. Vamos falar da dinâmica do debate. Vou fazer a leitura das regras para os candidatos e também para quem está acompanhando no canal do YouTube. Do Facebook, o canal do Facebook. O primeiro bloco do debate ele vai partir do sorteio para a ordem de apresentação de pergunta e resposta dos candidatos. Então, no primeiro bloco, a gente vai fazer o sorteio para saber quem vai ser denominado como candidato A e quem será denominado como candidato B. O segundo bloco do debate, ele parte de um tema de pergunta, de um tema livre, do candidato A, que ele terá 1 minuto para fazer a pergunta para o candidato B, que terá 3 minutos para responder. O candidato A terá direito a 1 minuto e 30 segundos de réplica e o candidato B terá 1 minuto de tréplica. O terceiro bloco, ele também é de perguntas livres, e aí quem terá a vez da palavra para fazer a pergunta será o candidato B, que fará a pergunta ao candidato B, que consequentemente terá 3 minutos para responder, com o candidato B tendo direito a 1 minuto e 30 para a réplica e o candidato A com 1 minuto para a tréplica. No quarto bloco, o mediador fará o sorteio de temas pré-determinados e nesse primeiro sorteio, quem terá direito a fazer a pergunta será o candidato A, que irá fazer a pergunta sobre o tema que será sorteado para o candidato B, que terá 3 minutos de resposta, com o candidato A tendo 1 minuto e 30 segundos para réplica e o candidato B 1 minuto para tréplica. No bloco 5, também será feito um sorteio com os temas pré-determinados e quem terá a vez da pergunta será o candidato B, para o candidato A com 3 minutos de resposta, tendo o candidato B 1 minuto e 30 segundos para réplica e o candidato A com 1 minuto para tréplica. No sexto bloco, serão perguntas feitas pelos internautas dos segmentos aluno, professor e técnicos administrativos, certo? Serão escolhidas uma pergunta por segmento, que serão feitas para os 2 candidatos. O sétimo bloco, ele consiste nas considerações finais. Cada candidato terá direito a 3 minutos para fazer as suas considerações finais. Os temas que serão sorteados, eles serão 1, ensino, 2, pesquisa e inovação, 3, extensão, 4, gestão, 5, assistência estudantil, 6, combate às opressões, 7, assédio e 8, recursos humanos. Ok, candidatos? Certo. Entendido as regras, obrigado. Só fazendo uma ressalva, caso não tenha nenhuma pergunta de nenhum dos 3 segmentos, iremos acrescentar ao tempo de vocês, nas considerações finais, 3 minutos. Então, vocês terão 6 minutos para fazer as suas considerações finais. De acordo? De acordo, ok. Pois então vamos para o processo de...
Vamos partir agora para o processo de escolha, para saber quem será denominado como candidato A e como candidato B. Ok. Primeiro, na minha lista, tá como primeiro nome Domingos Augusto e como segundo José Valdir Damasceno Araújo. Então, esse sorteio ele vai denominar o Domingos como A ou como B, de acordo? De acordo. Tudo bem, de acordo. Pronto, então o Domingos ele passa a ser o B, número 2B. Então, seguindo a dinâmica do debate, a partir de agora, o candidato José Valdir tem 5 minutos para fazer a sua apresentação inicial. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Valdir Damasceno. Eu sou professor da área de administração aqui do campus Barreirinhas. Ingressei aqui no campus em 2013, mas minha história de vida não começou aqui. Eu sou aqui da região de Urbano Santos, nasci na zona rural, sou filho de lavradores, fiquei na labuta da roça até os 11 anos de idade, quando migrei para a zona urbana para iniciar os estudos. E aí não parei mais, né? Fiz o curso técnico em contabilidade, fiz graduação, licenciatura em pedagogia, fiz graduação em administração, fiz 2 pós-graduação lato sensu e uma pós-graduação stricto sensu, né, que eu sou mestre em educação, com linha de pesquisa em políticas públicas da educação profissional e tecnológica. Mas durante todo esse período de estudo, também eu tive que conciliar o trabalho, né? Tinha que trabalhar para estudar. Iniciei o trabalho muito cedo, né, na empresa privada, fui sócio da empresa, de uma construtora, a empresa Metro Engenharia, chefiando o departamento de administração, tive a oportunidade de comandar grandes equipes nessa empresa, até adentrar o serviço público em 97, na antiga Escola Agrotécnica Federal de Codó, na carreira dos cargos técnico-administrativo. Naquela escola, eu tive a oportunidade de exercer várias funções de confiança, tais como coordenador geral de recursos humanos, coordenador geral de administração e finanças, diretor de administração. Também trabalhei em São Gabriel da Cachoeira, né, antiga escola agrotécnica, hoje campus do Instituto Federal do Amazonas. E lá eu fui diretor de administração e também diretor-geral em exercício por 90 dias. Trabalhei em Caxias, que foi o meu último campus de atuação, antes de entrar na carreira docente, e ajudei na implantação do campus Caxias, que é um dos maiores campos da fase 2 hoje do Instituto, como diretor de administração e planejamento, né? Também, durante toda essa minha trajetória, ao longo de 23 anos de vida pública, de servidor público, eu tive forte atuação na militância sindical, fui delegado de base deste sindicato, que aqui nesse momento, coordena o debate, né? Fui coordenador do Sinasef aí por 5 anos, lá em Codó, e temos essa trajetória de luta, né? Ao chegar em Barreirinha, meu nome já não era tão desconhecido dentro do Instituto, todo mundo já conhecia o trabalho que eu tinha realizado, tanto é que, um ano depois, por ampla maioria dos votos dos servidores, eles me elegeram para ser diretor diretor-geral, né, ainda na condição de pró-tempore. Isso, em julho de 2014, eu assumi o cargo. Já em 2016, teve o processo eleitoral, o primeiro processo eleitoral do campus, e eu fui conduzido também, ganhando nos 3 segmentos, graças a Deus e à força aí dos nossos servidores e alunos, para ficar na direção geral. E quando eu assumi a direção geral do campus, encontrei muitos desafios. O campus estava com vários problemas, né? E nós tivemos que concentrar forças, primeiro, na questão do aumento da força de trabalho. Aumentamos significativamente o número de servidores do campo, nós pegamos o campus com menos de 50 servidores, hoje nós temos 100 servidores,
do campus, atendendo segmentos importantes no corpo técnico-administrativo, como pedagogos, como médico, como enfermeiro, administrador. O corpo docente que estava desestruturado não está o corpo ideal ainda que nós precisamos, mas nós já estamos trabalhando com menos dificuldade do que a dificuldade que nós encontramos na época, que nós tínhamos 5 cursos técnicos, e o corpo docente tinha 30 professores, e não dava para atender todos esses cursos. Mas também investimos na parte de aquisição de ônibus para atender os alunos, nós implantamos a biblioteca, implantamos o laboratório de informática, ativamos o auditório, iniciamos um processo de climatização dos espaços de atendimento coletivo. Hoje já estão climatizadas todas as salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório de informática, mas ainda tem um espaço muito grande a climatizar. Então, pessoal, por essas ações e muitas outras, que aqui eu só pontuei algumas, como a implantação do laboratório de biologia, laboratório de ensino, o laboratório de física e matemática, que foi implantado mais recentemente, é que nós queremos ser reconduzido novamente, agora para o 2º mandato eleito, para ser diretor-geral do campus, porque nós ainda temos muito a fazer. Obrigado, professor. A partir de agora, o candidato Domingos Augusto com a palavra. Candidato, o senhor tem 5 minutos para suas considerações iniciais. Candidato, o microfone está desligado. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Queria agradecer a todos os servidores, alunos e alunos do nosso campus que estão nos prestigiando. Agradecer também a pessoas da comunidade barreirense que podem estar assistindo o nosso debate, né? Quero agradecer e parabenizar a Comissão Eleitoral do campus e a Central, porque o excelente trabalho está sendo desenvolvido nesse processo eleitoral. Agradecer ao professor Valdir por ter aceitado participar desse debate, onde a gente vai expor, né, e dialogar com a comunidade sobre nossas propostas de gestão. E queria antecipadamente parabenizar os pais, né? Amanhã é Dia dos Pais, ok? Então, parabéns aos pais que estão aí nos assistindo. Bem, meu nome é Domingos Augusto Mendonça Castro. Sou mais conhecido como professor Augusto. Sou professor e pesquisador da rede, do IFMA, né? Com responsabilidade docente na área de Química Orgânica e Bioquímica. Mas até chegar onde aqui estou, também percorri um árduo caminho. Eu sou filho de lavradores e de feirantes. A minha mãe, dona Geraldina Meirelles Mendonça, foi lavradora na cidade de Matinha, na Baixada Maranhense. E nos deslocamos para a cidade de São Luís, quando eu tinha ainda bem jovem, 6 anos, e começamos a trabalhar como feirantes. E trabalhei como feirante até começar a faculdade. Sou graduado em Bioquímica e Química Industrial pela UFMA, e em Química Licenciatura pelo IFMA. Tenho especialização em Educação de Jovens e Adultos, uma MBA em Gestão Pública, fiz mestrado em Engenharia de Materiais e doutorado em Biotecnologia Industrial. 25 anos como professor e 13 anos na rede IFMA. Eu entrei no IFMA em 2007, quando ainda era conhecida como Cefet, e trabalhei no campus Buriticupu, então o NED Cefet, depois, posteriormente, IFMA, até 2010. Em 2010, passei um tempo no campus do Monte Castelo, e assim que abriu o campus Barreirinhas, em 2010, segundo período, que foi quando homologou, né, a instalação do campus, eu pedi a remoção do Monte Castelo para o campus Barreirinha. Em 2011, a gente começou as atividades do campus Barreirinha em Barreirinhas, do campus IFMA Barreirinhas, no município de Barreirinhas, num prédio alugado, que foi adaptado para nossas atividades institucionais. Eu e alguns outros colegas servidores, nós somos pioneiros na apresentação das atividades institucionais do campus nesse município. Em 2013, eu saí do campus para fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, e voltei depois a colaborar com a instituição. Na verdade, a trajetória é longa, né, mas a dedicação, né, em prol do nosso campus sempre foi muito presente. Toda a minha trajetória, né, de trabalho sempre foi em prol das ações institucionais do nosso campus e fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão. E durante todo o caminhar, né, como profissional da educação, eu sempre, né, desenvolvi as minhas atividades acadêmicas, ensino médio, graduação, instituições públicas. Então, eu tenho grande apreço, grande valorização pela instituição pública, que eu sei que é o que dá o suporte de desenvolvimento para o nosso país,
já que mais da metade da população do nosso país, como eu, tem origem humilde, tem baixa renda e precisa de um ensino público de qualidade. Ok? Então, durante a minha caminhada pelo IFMA, né, eu já desenvolvi atividades como presidente de comissão de elaboração de cursos técnicos e cursos superiores, já fui coordenador de curso, já fui chefe de departamento, já substituí em algumas ocasiões no antigo campus o diretor de ensino e diretor-geral, em algumas vezes que tiveram que se ausentar do campus, e coloquei meu nome à disposição da comunidade do campus Barreirinhas, ciente da responsabilidade, mas acreditando na competência que nós temos e acreditando numa gestão coletiva, né, com toda a comunidade institucional. Então, o caminhar, ele é longo, ele é árduo, mas nós temos coragem, otimismo, conhecimento e capacidade para fazer a gestão. Nossas propostas nós apresentamos à comunidade pelos sites, pelas redes sociais, foram construídas coletivamente, com a ajuda de servidores, alunos, comunidade barreiriense, certo? E estão abertas a discussões e implementações. Então, por isso, eu coloco meu nome à disposição ao cargo de diretor-geral do Campus Barreirinhas. Eu peço o seu apoio e seu voto para fazermos um Campus Barreirinhas diferente e melhor. Abraço a todos. Obrigado. Obrigado, candidatos. Agora vamos para o segundo bloco. Nesse segundo bloco, o candidato José Valdir, ele tem 1 minuto para elaborar uma pergunta para o candidato Domingos Augusto. A pergunta é de tema livre. Você está com a palavra, professor. Professor Domingos Augusto, entre as suas proposições, o senhor afirma que vai adquirir recursos financeiros para financiar os programas de capacitação e qualificação de servidores, e também aponta que vai conceder jornada de trabalho flexível para os servidores. Nessa perspectiva, eu gostaria de perguntar ao senhor onde o senhor pretende adquirir esses recursos, onde e como, o que o senhor considera que seja o trabalho de flexibilização de jornada e como o senhor pretende implementar no campo esse processo de flexibilização de jornada de trabalho para os servidores. Candidato, o senhor tem 3 minutos para responder a pergunta a partir de agora. Muito obrigado, professor. Uma pergunta muito pertinente, está de parabéns pela pergunta. Na verdade, a captação de recursos na instituição, ao que muitos não entendem, ela é uma captação de recursos até flexível, né, pela própria legislação do governo federal. O campus, né, uma instituição pública de educação, ela pode adquirir recursos para implementar a sua matriz orçamentária por algumas rúbricas. Por exemplo, a rúbrica 250, 280, 263, que são fontes de arrecadação própria do campus. E a gente pode implementar o orçamento do campus através dessas fontes. Nessas fontes aí que eu falei, está justamente emendas parlamentares de bancadas, está a alocação do espaço público do campus, certo? Fora parcerias interinstitucionais que a gente pode fazer com algumas instituições públicas e privadas que podem, né, por meio de pactuações, oferecer a qualificação para os nossos servidores, certo? Em relação à flexibilidade de serviço, a gente sabe que nós temos servidores que são afastados parcialmente e integralmente. E esses servidores que são afastados parcialmente, eles têm um certo período, justamente para desenvolver as suas qualificações profissionais, o que não traz nenhum prejuízo, né, institucional em relação à execução da sua atividade. No nosso campus, nós temos professores com horários flexíveis de trabalho em relação à sua ausência parcial, inclusive em período letivo, mas esse professor, quando retorna à atividade, ele compensa esse horário. A mesma coisa aconteceria com o técnico administrativo, se fosse liberado para fazer uma qualificação, né, com liberação parcial, ele poderia repor essa carga horária de trabalho tranquilamente dentro do seu espaço de trabalho. Então, a captação de recursos que eu me proponho são fontes externas, porque a gente não pode ficar só esperando recursos da reitoria do MEC para poder qualificar nossos servidores, porque senão a gente não vai qualificar eles nunca, ou com muita dificuldade. Então, a gente precisa correr atrás dessas parcerias interinstitucionais, através de captação de emendas parlamentares, que são parceiros que podem fomentar essa qualificação profissional, porque é de interesse da instituição, fortalece a instituição, faz a instituição crescer quando a gente qualifica os nossos técnicos administrativos, os nossos docentes. Isso dá o status para a instituição, garante mais entrada de recursos.
E flexibilizar o horário de trabalho não é liberar ninguém do trabalho sem a compensação que o servidor tem que dar para a instituição. Não pensem dessa forma. Pensem na forma de que nós temos servidores que se afastam parcialmente, mas que compensam isso e não deixam a instituição com falta das suas atividades profissionais. Certo? Obrigado, professor. Candidato, você tem 1 minuto e 30 segundos para a réplica. Professor Domingos, eu acho que o senhor está meio desinformado com relação ao trabalho parcial. Até pouco tempo, nós não tínhamos uma legislação muito precisa, mas nós tínhamos um parecer do Ministério do Planejamento, do antigo Ministério do Planejamento, que permitia essa concessão do horário especial. Hoje, essa flexibilidade aí do horário parcial já foi extinta pela nova legislação que está sendo implementada agora no novo plano de capacitação implantado pelo Ministério da Economia, atualmente em vigor. No tocante ao financiamento, eu também acho que é um grande equívoco. O senhor se refere à captação de recursos externos, enfatizando para a emenda parlamentar, e a emenda parlamentar, eu não sei se o senhor conhece, mas elas são direcionadas para o atendimento de orçamento de investimento. O que nós temos mesmo para investir em capacitação é o recurso de custeio, que o senhor bem sabe que dentro do nosso campus vem diminuindo continuamente esse orçamento do campus, desde 2014, do governo, final de governo Dilma, para frente. Né? Nós tínhamos um orçamento em 2014 de custeio de R$2 milhões, hoje nós temos R$1.500.000. Nós estamos andando numa contramão do que o campus está crescendo em número de servidor, crescendo em número de aluno, aumentando a sua demanda e sua despesa, e, por outro lado, o orçamento está caindo de forma tão grande que a gente pode investir pouco em capacitação. Obrigado, professor. O professor tem 1 minuto para a tréplica. Professor, eu creio que não sejam as informações conclusas. Eu não enfatizei em emenda parlamentar, eu disse como uma opção. E, na verdade, a emenda parlamentar ela serve como um investimento de capacitação técnica. Nós temos exemplo, inclusive, de emendas parlamentares de deputados estaduais para o interior do estado do Maranhão para qualificação técnica. Então, isso pode ser realmente observado. Em relação à questão da implementação da flexibilidade da carga horária de trabalho para cursos de pós-graduação ou qualificação, como o senhor bem falou, está sendo implementado. Para ser implementado, ele precisa ainda que isso seja regulamentado e que comece a valer como lei na nossa instituição. Então, nós ainda temos uma grande luta, né, para poder fortalecer essa qualificação e permitir que um servidor se qualifique, mas que tenha essa flexibilização, certo? Então, essa luta é possível, em face que ainda não existe uma regulamentação definida para isso. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Domingos Augusto tem 1 minuto para formular uma pergunta ao candidato Zé Valdir. Você está com a palavra, candidato. Professor Valdir, a sua experiência, a sua expertise como administrador, né, diante disso, eu queria saber como é que o senhor, né, com toda essa expertise e experiência, deixou o nosso campus Barreirinhas perder a sua UASG, que é a nossa matrícula diante do governo federal, que nos permite fazer uma execução orçamentária, fazer pregões, compras, contratações. A UASG, que é a Unidade de Serviços Administrativos Gerais, o nosso campus perdeu. Isso vai fazer com que o nosso campus fique dependente de outros campos para fazer a execução orçamentária. E aí, como é que a gente vai poder implementar todas as nossas ações de infraestrutura e de melhoria para o nosso campus? O candidato Zé Valdir tem 3 minutos para responder a pergunta. Professor Domingos, eu fico muito feliz com essa pergunta, porque realmente demonstra que, mais uma vez, o senhor está realmente desinformado das ações do nosso campus. Para o seu conhecimento, o campus Barreirinha ainda não perdeu a sua UASG, mas futuramente corre sim o risco de perder, porque o senhor bem sabe que um gestor de campus não tem autonomia de segurar uma UASG nesse poste, que isso é uma determinação do Ministério da Economia para que se faça a supressão das UASG dentro das instituições. Eu não sei se o senhor conhece bem o IFMA, como o senhor ressalta, mas o IFMA tem 29 campos. Desses 29 campos, tinha 23 UASG. De cara, o IFMA já tinha que cortar 50% dessas UASG nesse primeiro momento. Fez os cortes, o IFMA justificou para não efetuar o corte,
mas foi determinado pelo Ministério da Economia. E nós, com a nossa articulação, com as nossas boas relações dentro do Instituto, nós conseguimos manter ainda a UASG do campus Barreirinha. E vamos lutar para que nas próximas reduções, que ainda terão 2 reduções, de 50% do percentual que sobrou e depois mais 50% do novo percentual que sobrar. Mas nós vamos continuar lutando para que o Campo Barreirinha permaneça com essa autonomia de compra que tem, que o senhor está desinformado, mencionando que o campus havia perdido. O candidato tem agora 1 minuto e 30 segundos de réplica. Na verdade, professor, novamente, a resposta não tá coerente com a realidade. O nosso campus está na lista, sim, de perda da UASG, e isso é uma consequência de ações de gestão, porque existe um critério para o campus ou uma instituição pública perder a UASG. Na verdade, vai ser reduzido por uma questão do governo federal, sim, mas existe critério para essa redução, não é aleatório, certo? E um dos critérios é justamente a execução orçamentária. Um campus que não faz execução orçamentária. Para o senhor ter uma noção, o nosso campus de 2017 até 2020 fez somente 5 execuções orçamentárias de pregões que estão disponíveis no site do governo federal, utilizando a nossa UASG. Um campus como o de Bacabal e de Açailândia, de 2019, do final de 2019, outubro de 2019, até agora, junho de 2020, fizeram 10 execuções orçamentárias, utilizando só o UASG, como pregões eletrônicos, aquisições de materiais, e isso fortalece a UASG do campus. Isso faz com que a instituição do governo federal de controle não olhe aquele campus como um campus que não tem proatividade de execução orçamentária. Então, na verdade, existe critério para essa UASG, né, estar correndo risco de perda, como o senhor disse, que ainda não perdeu. O candidato tem agora 1 minuto para fazer a tréplica. Professor Domingos, o senhor está misturando alho com bugalho aí. Você está confundindo compras com execução orçamentária. Isso demonstra, assim, um desconhecimento desproposital do como realmente funciona a administração pública. Na verdade, a nossa execução orçamentária, para que o senhor tenha conhecimento, professor Domingos, até eu assumir, todo ano o campus devolvia recursos porque não executava o seu orçamento. Depois que eu assumi, todo ano nós recorremos à complementação orçamentária, porque o campus executa na integralidade todo o seu orçamento. E o campus já fez vários processos licitatórios, e não é esse o critério que eu estou acompanhando a comissão que está planejando essa distribuição do UASG. Tanto é que Barreirinha ficou contemplada com esse primeiro momento com a UASG. Demais disso, Barreirinha está sendo estudada para ser coordenação do polo na próxima reorganização. Então, o senhor está realmente desinformado e está misturando aí, mas faz parte, para quem não conhece como funciona a gestão, isso é muito compreensível. Obrigado, candidato. A gente quer reforçar para que os internautas que estão acompanhando pelo Facebook, que eles possam fazer as perguntas, que se identifiquem e digam de qual segmento, para que a gente possa fazer o sorteio e possivelmente repassar para vocês no 6º bloco. Então, a gente vai dar agora prosseguimento. Esse bloco, ele consiste no sorteio de uma pergunta de um daqueles temas pré-determinados, e vai ser do candidato A, o candidato José Valdir, que vai fazer para o candidato Domingos Augusto. A gente vai fazer agora o sorteio dos temas. São 8 temas. O tema 4, gestão. Apareceu para vocês a tela? Não. Para mim, eu não visualizei a tela aqui, não. Tá ok. Vou refazer. Deu o mesmo tema lá, o número 4, gestão. Então, professor Valdir, você tem 1 minuto para formular uma pergunta dentro do tema gestão para o candidato Domingos Augusto. Está com a palavra, candidato.
Eu gostaria de fazer mesmo a pergunta dentro do plano do professor Domingos, que eu vi que está um plano bem denso, né? Porém, na minha opinião, grande parte das ações inexequíveis, dentro do contexto que agora vivenciamos. Então, professor Domingos, o senhor afirma lá no seu plano que um dos seus trabalhos é garantir a contratação de professores, já aprovado em concurso público e técnico administrativo, para suprir essa demanda que ainda temos da força de trabalho no nosso campus Barreirinha. Eu quero saber, que o senhor explique como é que o senhor vai estabelecer essa ação. O candidato Domingos tem 3 minutos para responder a pergunta. Obrigado. Não foi garantir, foi trabalhar pela contratação, né? Na proposta, inclusive essa é a proposta 3, que está apresentada no plano, que está disponível na internet para vocês conferirem, né, quem está nos assistindo. E, na verdade, como o senhor falou inicialmente, para que a gente possa garantir ações ou trabalhar em prol de ações, é preciso ter boas relações ou, então, correr atrás dessas boas relações. Mas, mesmo não tendo ainda essas relações que o senhor tem na reitoria, nós estaremos diante da reitoria, entendeu? Com o organograma do nosso campus, com as necessidades profissionais do nosso campus em termos de recursos humanos, técnicos administrativos e docentes, mostrando essas necessidades. Estaremos com códigos de vagas que são planejados e que têm disponibilidade em nosso campus, né? Consultando o PDI do nosso campus, nós ainda temos códigos de vagas disponíveis tanto para técnicos administrativos como para docentes. E claro que o esforço para que esses profissionais sejam nomeados, sejam concursados, está atrelado diretamente às necessidades do campo. Necessidades no setor administrativo, os setores que têm carência de técnicos administrativos, e necessidade na área docente. Disciplinas, cursos que podem ser implementados e que precisam desses profissionais. Então, nós temos um código de vaga que ainda não está completado, e nós temos ainda, né, as condições que o campus, no desenvolvimento dele, vai apresentar, que podem ser justamente a motivação para a gente cobrar, para a gente ir atrás, para a gente trabalhar diante da reitoria essas novas contratações. Obrigado. O candidato tem 1 minuto e 30 segundos para a réplica. Eu gostaria também de começar falando que, mais uma vez, o professor Domingos apresenta um grande equívoco com relação à sua interpretação do que é código de vaga para o que é quantidade de vaga. Professor Domingos, no nosso PDI, nós temos lá indicando que o nosso modelo de campus, a quantidade de vagas que tem dentro do nosso modelo ainda não foi plenamente completada. Mas o código de vaga, eu vou lhe orientar aí, para o senhor não errar mais, só acontece quando há a liberação pelo Ministério da Economia para o Instituto, para a gestão do Instituto, que é a reitoria. E a reitoria faz a descentralização desse campo, para os campos. Então, é nesse momento que entra o nosso poder de articulação junto à reitoria. E o senhor poderá conseguir também seu espaço, quando o senhor vier ser diretor. Mas, nesse momento, o senhor está dizendo que vai conseguir, quando nós não temos, nem a reitoria tem disponibilidade de código de vaga. Nós estamos sem o código de vaga, a articulação da reitoria, CONIF, bancada parlamentar, para que o Ministério da Economia libere código de vaga para o Instituto, para complementar as vagas desses campos, sobretudo desses campos da fase 2 e 3. Então, código de vaga e número de vagas são coisas distintas, professor Domingos. Professor Domingos, com 1 minuto para a tréplica. Novamente, professor Valdir, o senhor não entendeu toda a minha resposta. Eu segmentei a resposta. Eu falei que uma das situações é analisar justamente a disponibilidade de vaga determinada no PDI. Na verdade, as demandas diárias da instituição, as demandas institucionais no segmento administrativo e no segmento docente, quando elas são ratificadas diante da reitoria pela execução das atividades institucionais que nós temos, boas atividades institucionais, atividades que estão diante dos olhos de todo mundo, isso sim fortalece, né, as relações que a gente pode desenvolver com reitoria, como o senhor colocou, com parlamentares,
para que a gente possa pleitear, sim, essas contratações. Então, nossas ações institucionais, se elas forem tímidas, forem acanhadas, não forem ações que realmente reafirmem o nosso compromisso, a gente não vai conseguir trazer profissionais administrativos ou docentes. Obrigado, professor. A gente vai agora fazer o outro sorteio, que demonstrará o tema que o professor Domingos vai fazer para o professor Valdir. Encontrei isto na web. Foi sorteado o tema 5, assistência estudantil. Só um minuto. Só um minuto, a tela não apareceu. Vai fazer aqui o... Tema 4. O tema 4 já foi discutido. Vamos refazer aqui, tá? Pronto, tema 5. Assistência estudantil. Então, professor Domingos, o senhor tem 1 minuto para formular uma pergunta com o tema assistência estudantil para o professor Valdir. O senhor está com a palavra. Professor Domingos? Estão me ouvindo? Professor, teve um probleminha aqui no áudio, o senhor vai ter o seu minuto restabelecido para o senhor poder fazer sua pergunta. Pode estar contando a partir de agora. Ok. Professor Valdir, em relação à assistência estudantil, a gente tem visto que tem diminuído o recurso, e o senhor passou esses 6 anos, né, como gestor, pegou um recurso até que reconsiderado, né, em 2016, 2014, nós temos um recurso aí de 313 mil em 2014, 337 mil em 2015, hoje um recurso um pouco menor. Esse período que o senhor passou como gestor, que não foram implementadas essas ações que o senhor está afirmando que vai implementar agora, qual seria a sua estratégia, já que o recurso é tão pequeno, para fazer o que não foi feito quando tinha um recurso bem maior? O professor Valdir tem 3 minutos para responder o questionamento. Professor, primeiro é que eu não sei bem do que o senhor está se referindo para fazer o que não foi feito com recurso maior. Na verdade, nós sempre aplicamos o recurso de assistência estudantil, que o senhor não conhece, mas é um recurso carimbado no orçamento, que você não tem flexibilidade para aumentar esse recurso, ele já vem com a rubrica orçamentária específica, o senhor bem citou as rubricas, deve ter estudado essa questão. Mas nós sempre investimos todo o recurso estudantil, professor, para aquelas ações que o senhor cita nas suas propostas, para fomentar com que o aluno tenha não só o ingresso, mas a permanência e o êxito na escola, através do pagamento das assistências primárias, como auxílio transporte, auxílio moradia, auxílio educação, que é para ele comprar um implemento para ir para a escola, e também para custear as visitas técnicas, as viagens de estudo. Isso, o senhor bem sabe que nós compramos um ônibus para dar apoio a esse trabalho, e nós temos feito dezenas e dezenas de visitas técnicas e viagens de estudo no campus anualmente. Inclusive, o ano passado, que nós ficamos o ano quase todo com 40% desse recurso bloqueado. E aí, professor Domingos, não é por falta de ação do diretor e nem do reitor. Isso aí é por falta de decisão política que não compete a gente, porque nós estamos num patamar inferior ao presidente e às bancadas parlamentares. Mas nosso auxílio estudantil sempre teve um investimento muito focado no desenvolvimento do aluno, focando também para fomentar a extensão e complementar com recursos próprios as pesquisas, que só esse ano nós estamos pagando 8 bolsas de pesquisa, 4 para o técnico e 4 para o superior, com orçamento próprio.
compartilhando da assistência estudantil nossa, que já é minguado, para você ver como nós aplicamos bem o recurso em desenvolvimento do nosso aluno. Obrigado, professor Domingos. Tem agora 1 minuto e 30 segundos para a réplica. Na verdade, professor Valdir, assistente estudantil, na rúbrica 100, como o senhor falou, que ele não pode ser acrescido, né? Na verdade, ele não pode ser destinado a outras atividades que não sejam ações da assistência estudantil. Ele pode ser implementado, né? Aumentar esse recurso, não. Implementar esse recurso, sim, para que você possa desenvolver, inclusive, mais ações no segmento da assistência estudantil. Implementar, como o senhor mesmo já falou, né? Através de recursos externos, eu posso captar recursos e destinar para assistência estudantil, fora o recurso já fixado na rúbrica 100, que é a rúbrica que destina as ações da assistência estudantil. E, de fato, essa implementação, como o senhor falou, foram executadas algumas visitas técnicas, mas o senhor fala justamente em fortalecer isso de uma forma que, em algumas situações do nosso campus, foram negadas, né? Nós tivemos turmas que foram negadas visitas técnicas e viagens de estudo justamente porque não tinham recursos, ou que esses recursos não estavam sendo destinados de forma proporcional dentro do segmento da assistência estudantil. Então, na verdade, a gente pode implementar mais ainda essa rúbrica 100, né, através de ações, de parcerias, que não necessariamente tem que vir o dinheiro, mas pode vir o serviço dessa parceria, que possa fortalecer as visitas técnicas, as viagens de estudos. Obrigado. Obrigado, candidato. Candidato Valdir tem agora 1 minuto para fazer a tréplica. Professor, só corrigindo a sua colocação, eu sei que vem pouco ao caso, mas a rubrica da assistência estudantil não é a 100. A rubrica da assistência estudantil é dentro da ação, a fonte é que é 100. A rubrica é 33.90.14 e a ação é a 29.94. Só para não deixar isso para o nosso ouvinte, que está nos assistindo, ficar com essa dúvida. Mas, obrigado, professor, na administração pública não tem vontade pessoal. Nós temos uma tramitação de processo, nós temos os projetos aprovados, e aqueles projetos que têm toda a sua tramitação interna, dentro do fluxo interno do campus, que são aprovados, nós desde que tenha a dotação orçamentária, nós costumamos liberar. Eu penso que, durante a minha gestão, pouquíssimos projetos foram indeferidos por falta de recurso, e aqueles que foram é porque realmente não tinha mais o recurso, e a gente não pode gerar esse recurso por vontade, né? Tem que ter no orçamento. Obrigado, candidato. A gente chega ao fim do 5º bloco. O bloco 6º, ele seria voltado para as perguntas dos segmentos. Nós tivemos mais de 370 comentários, só que dentre esses comentários não tivemos nenhuma pergunta de nenhum dos segmentos. Então, conforme a gente havia acordado no início do debate, a gente vai acrescer, fazer o acréscimo ao tempo de vocês nas considerações finais. Então, cada candidato terá direito a 6 minutos para fazer as suas considerações finais. Conforme o sorteio, o professor José Valdir, a partir de agora, ele terá direito a 6 minutos para fazer suas considerações. A palavra está com o senhor, professor Valdir. Bom, pessoal, eu gostaria de, nessas minhas considerações finais, dar as boas-vindas aí a todos que estão nos assistindo, dizer que é um grande prazer participar desse debate. Eu agradeço aí o debate tranquilo que está aqui com o professor Domingos Augusto. É importante que a gente traga isso para o fortalecimento da democracia do nosso campus, e dizer que a gente falar um pouco das nossas realizações. Eu sei que foram poucas diante das demandas do campo. Nós não temos o campus que queremos ainda. E é por isso que eu quero permanecer na gestão, porque eu vou sair muito feliz se você me der a oportunidade de deixar esse campo estruturado, assim como eu pude fazer na época que tinha mais recursos, lá em Caxias. Ajudei a fazer lá em Codó. Os campos ficaram muito bem estruturados. Mas aqui, nós estamos com essas limitações orçamentárias, recorremos a vários deputados, a senadores, mas, infelizmente, até agora, não foi possível
a gente conseguir emendas para trabalhar do ponto de vista estrutural. Tínhamos algumas promessas para esse ano. Eu não sei se a gente ainda vai conseguir viabilizar isso, tendo em vista a questão da pandemia, que a maior parte do recurso está sendo direcionada para o atendimento da pandemia. Mas mesmo diante desses poucos recursos, minha gente, nós fizemos melhorias significativas dentro desse nosso campo. Eu me lembro muito bem que, quando eu assumi, o primeiro documento externo à escola que eu recebi foi uma notificação da Câmara de Vereadores para a gente vir prestar esclarecimento na Câmara dos problemas que o campus estava vivenciando. Era manifestação de aluno, era a falta de professor, era a falta de recursos mínimos didáticos. E aí, nós trabalhamos, enfrentamos todos esses problemas, de forma que adquirimos lousa digital, adquirimos mais retroprojetor, que já está precisando adquirir de novo. Nós conseguimos fazer uma ação importantíssima, que quando eu assumi, a nossa internet era de 2 mega e era um modem da Vivo, para distribuir lá dentro do núcleo de TI, antigo núcleo de TI, agora coordenação de TI. Nós conseguimos elevar logo de imediato para 20 mega, e posteriormente nós elevamos para 100 mega e já cabeado com fibra ótica até a distribuição que fica no setor de TI. Compramos vários equipamentos, entre eles equipamento de TI, novos servidores, fizemos toda a revisão e melhoria da rede lógica, distribuímos internet por meio de roteadores no todo o bloco A, e agora estamos levando essa expansão para o bloco B. E temos um contrato com a empresa de manutenção, ainda temos mais de 200 mil empenhados já, com recurso do ano passado ainda, para fazer melhorias no nosso campus. Nós já fizemos rede trifásica do bloco A, reformamos toda a iluminação externa do campus, e agora vamos fazer a recuperação de todos os nossos vestiários, que inclusive o professor Domingos Augusto andou compartilhando no início dessa campanha, a foto de nossos banheiros que estavam quebrados, entendeu? E nós vamos fazer, enquanto a gente consegue construir o nosso complexo esportivo, nós vamos fazer uma pavimentação lá ao lado da agroindústria, para que os alunos possam desenvolver algumas práticas esportivas, fazer pavimentação e sinalização, para que os alunos possam fazer algumas práticas esportivas, juntamente com seus professores de educação física, enquanto a gente consegue o nosso complexo esportivo, que já temos projeto elaborado, já passou pela análise jurídica, o processo, mas até hoje não saiu a licitação por falta de recurso dentro do Instituto Federal, e todos sabemos que o campus não tem recurso suficiente para fazer uma obra nessa dimensão com recurso próprio. Nós temos um PDI, que o professor Augusto fez parte da comissão, enquanto membro da CPA, nós elaboramos, esse PDI está muito bem estruturado e tem todo um projeto de expansão e reestruturação do nosso campus, né? Incluindo ampliação de sala de aula, biblioteca, mas, essencialmente, o aumento do nosso número de cursos. Nós queremos vir com um curso de gestão em tecnologia de turismo, logo após se estabilize essa questão da pandemia, nós vamos voltar com os esforços para continuar as ações, para que esse curso venha o mais breve possível. Nós temos os cursos técnicos de informática, que nós já compramos as bancadas, já temos parte dos computadores para instalar o laboratório, para entrar com curso técnico subsequente de informática, que está lá no PDI. Nós já credenciamos o nosso polo de educação à distância e agora pretendemos ativá-lo, ampliando o número de cursos, que também cursos previstos no nosso PDI, trazer outras graduações e pós-graduação, além da graduação de ciências biológicas que nós temos, e trazer administração, trazer graduação em informática, e isso com o tempo, ao longo desses nossos 4 anos de gestão. E considerando também, lógico, os avanços orçamentários, seja por meio de recursos próprios, seja por meio de recursos externos, captados externamente, que sempre nós estamos buscando junto às empresas, mas nós temos um problema sério aqui na cidade de Barreirinha, que o nosso parque industrial é muito fraco em Barreirinha. Nós não temos um parlamentar, né? Nós não temos um parlamentar da região aqui em Barreirinha. Os parlamentares são de fora, tem casa aqui em Barreirinha, mas eles vêm fazer veraneio. Isso dificulta com que eles se interessem em fazer um investimento ampliado aqui na cidade. Isso tem limitado as nossas ações. Mas nós vamos continuar lutando para fortalecer cada vez mais o nosso IFMA,
para que a gente consiga fazer essas implementações e faça com que o nosso IFMA aconteça o que aconteceu agora, seja sempre homenageado na Câmara de Vereadores, como foi homenageado semana passada. Obrigado, professor. Esse trabalho não é só meu, é coletivo. Muito obrigado. Professor Domingos, a partir de agora, o senhor tem 6 minutos para fazer as suas considerações finais. Obrigado, né? Primeiro, eu quero agradecer novamente as pessoas que participaram do debate, assistindo, ao sindicato pela promoção desse momento, né? Ao nosso mediador aí, pela sua eficiência, tá? E proatividade. Na verdade, usar uma fala do professor Valdir, quando ele falou que o meu plano apresentado à comunidade é um plano denso, com muitas propostas, inclusive, inexequíveis. Na verdade, é um plano denso, de fato, porque quando a gente pretende fazer a gestão de uma instituição que tem precariedades, que tem muitas precariedades, a gente tem que ter muitas propostas para poder sanar esses problemas. Porque se fosse um campus, né, com pouca demanda de ações de gestão, o plano seria um plano bem enxuto. Mas existem muitas necessidades que a gente visualiza no dia a dia do nosso campus e que não foram implementadas nesses 6 anos de gestão do professor Valdir, e que, com as restrições orçamentárias que ele sempre coloca em nossas reuniões, algumas delas poderiam ser implementadas. A ativação de um núcleo de educação à distância não requer tanto investimento orçamentário. Nós temos um laboratório de informática que pode ser disponibilizado para isso, nós temos profissionais, temos recursos técnicos. Tem muitas ações que poderiam ser implementadas, que eu estou descrevendo no plano, que requer orçamento? Sim, mas não são orçamentos de grande porte. Então, é um plano denso, mas que as propostas, através de parcerias efetivas, através da busca por recursos extra-reitoria e extra-MEC, podem sim ser execuíveis, certo? Podem ser realizadas, podem ser concretizadas. Então, é importante deixar claro isso. O plano é grande, dá um trabalho para ler, mas pessoas que têm interesse no fortalecimento e crescimento do campus não reclamarão de passar um tempo lendo aquilo que se propõe a fazer para fortalecer o campus, certo? Então, uma das coisas que eu peço aos caros servidores e alunos e alunas é que, antes de decidirem, né, votar, analisem de fato os 2 planos. Analisem quem já participou da gestão, quem tem 6 anos de gestão, e propõe coisas que poderiam ser feitas nesses 6 anos e não foram feitas. Analisem quem não tem, como muitos dizem, experiência, né, que tem propostas, que tem disposição, que tem competência para fazer. Então, é importante que as propostas que estejam nesse plano não sejam denominadas, não sejam taxadas de propostas inexequíveis. Ok? Isso é um ponto interessante. Em relação ao nosso campus, nós acabamos de completar 10 anos de gestão. 10 anos de campus, na verdade, instituído em Barreirinhas. E pouco nós temos a comemorar em relação a esses 10 anos. Poucas conquistas em infraestruturas, poucas conquistas no oferecimento de serviços. Temos aí no oferecimento de serviço, em 10 anos de campus, um curso superior. Perspectiva de outros cursos, graças a Deus e parabéns. Mas em 10 anos de campus, nós temos um curso superior. Não temos em execução nenhum curso de educação à distância, nenhuma pós-graduação, e nós temos um corpo qualificado, tanto técnicos administrativos como docentes. Nós temos técnicos administrativos que poderiam ministrar aula em cursos de pós-graduação sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, faltou implementação, faltou implementar a gestão. Nós temos, nesses 10 anos, um pesar muito grande para o nosso campus. O fechamento do curso superior de gastronomia. Um curso brilhante, um curso dinâmico, que fomenta o empreendedorismo, o desenvolvimento regional, e que, por motivos de gestão, o curso foi fechado, certo? Então, é importante que a gente tenha uma visão crítica das 2 gestões, certo? E eu desejo muito, né, que as pessoas a votarem levem isso em consideração. Se nós não formos, né, eleito, né, pela democracia dos nossos servidores e alunos, estaremos torcendo para que o professor Valdir consiga, de fato, implementar essas ações nesses próximos 4 anos, já que não fez nos 6 anos anteriores. Tá? Então, eu
quero pedir a oportunidade para mostrar que a minha competência, com a ajuda da coletividade do nosso campus, a coletividade de servidores, a coletividade de alunos, podemos sim fazer uma gestão muito mais proativa, muito mais eficiente, mais transparente, ok? Então, eu acredito nisso. Acredito que junto podemos fazer um campus Barreirinhas diferente e melhor. Obrigado. Obrigado aos candidatos. Eu quero agradecer em nome do Sindicep por esse debate democrático, um debate límpido, e queria desejar aos dois uma excelente eleição e obrigado mais uma vez por esse debate tão engrandecedor para a história do IFMAS Campo Barreirinhas. Obrigado novamente ao sindicato, obrigado ao mediador, né, pela tranquilidade do debate, obrigado ao professor Valdir, né, pela exposição de suas propostas, e estamos à disposição da comunidade. Obrigado. Valeu, Augusto, valeu, Nelson. Quero agradecer também a disponibilidade do sindicato em realizar esse debate, quero agradecer a todos aqueles que tiraram um pouquinho do seu tempo para nos assistir nesse momento, agora à tarde, e espero que realmente esse momento daqui para frente transcorra com normalidade. Estamos tendo alguns problemas aí circulando, mas esperamos que isso seja mediado e que a gente consiga realizar esse processo eleitoral da melhor forma possível. E eu conto imensamente com o professor Domingos, já que ele toda hora coloca que ele também defende essa ideia. Obrigado, candidatos. Muito obrigado. Pode contar com a minha colaboração sempre. Um abraço.